olá, concurseira. A minha confiança é muito grande no bom não, excelente resultado. A minha confiança é muito grande no excelente resultado que você vai ter nessa prova, tá? Olha, a consciência está aqui muito tranquila. Pense no edital puxado, pense no edital longo, mas o máximo foi dado e também ficarei com vocês até o dia 19, tá? Até o dia da prova, estarei ali fazendo revisão, trabalhando com vocês fortemente, tá? Agora chegou a vez de trabalhar, olha só, na história. Alguns acontecimentos são lembrados pela sociedade como um marcos, tá? Como um divisor de águas, o antes e o depois. E esses eventos históricos passam a ter tanto significado que não há como falar da história de tal cidade, estado, país, região, sem citar esse evento. No caso da Bahia, não tem como trabalhar, estudar, mergulhar na história da Bahia sem lembrar da independência da Bahia, o 2 de julho de 1823. Isso mesmo, faz parte da história da Bahia, do sentimento de pertencimento dos baianos e, claro, há todo um orgulho em dizer, nós lutamos. Se o Brasil está assim hoje, alcançando pelo menos a emancipação política, nós contribuímos, tá? Nós contribuímos. Pois é, anualmente há uma série de eventos para lembrar justamente o 2 de julho de 1823. Você pode agora colocar no Google 2 de julho de 1823 ou a independência da Bahia e vocês vão perceber a quantidade de reportagens, a quantidade de curiosidades em relação à independência da Bahia. Afinal, professor, o que foi essa independência? Qual o significado dessa independência para a história do Brasil, para a história da Bahia? Pelo que eu vi, antes mesmo do Brasil, no caso, tá, um grupo romper com Portugal, porque você assistiu a aula sobre a independência do Brasil e viu que foi um arranjo político. Você tem Dom Pedro I que vem romper laços com Portugal, mas ali já havia uma elite interessada nesse rompimento. Então, antes mesmo da proclamação da República, da Independência, essa proclamação da Independência, antes mesmo da proclamação da Independência, em 7 de setembro de 1822, você tem já um processo de luta entre aqueles que passam a ter um sentimento de pertencimento por essa terra, que serão chamados de brasileiros, e aqueles que ainda têm um vínculo, o cordão umbilical ainda está ligado a Portugal, a Lisboa. Esses são chamados de portugueses. Claro que a gente tem que ter muita calma em avaliar o que foi a independência da Bahia. Por quê? Porque quando eu falo brasileiro, brasilidade ainda está em construção. É você ter uma Constituição, é você ter os símbolos nacionais, o território, até porque quando eu falo o conceito de Estado também está relacionado ao território, não havia nesse momento aqui, tá? Mas é possível dizer, quando eu estava lendo os textos, fazendo alusão à independência da Bahia, e claro, eu entendo toda aquela euforia, mas é preciso também ter uma visão crítica, reflexiva. Quando fala enfrentamento de brasileiros contra portugueses, eu creio que esse enfrentamento tenha mais de uma lusofobia, uma aversão aí aos portugueses, do que propriamente, eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Até porque, como eu falei, o Brasil alcança a independência em 7 de setembro de 1822. O processo que vamos tratar agora, da independência da Bahia, começa em 21 e segue ali até 23, tá? Vamos trazer aqui a dinâmica dos acontecimentos. Eu vou trazer para vocês passo a passo esse acontecimento e vocês vão perceber que ocorre antes
da independência do Brasil, tá? E segue depois da independência. Então, para muitos, é aquela perspectiva. Então, antes mesmo do Brasil se tornar independente, a Bahia já estava lutando por essa independência. Mas também você tem que ter uma visão mais ampla. Antes mesmo desse processo de independência da Bahia, que se fecha no dia 2 de julho de 1823, pelo menos do ponto de vista político, porque o significado continua sendo analisado e estudado até hoje, mas lembrar que a Inconfidência Mineira, a própria Conjuração Baiana, professor, eu posso relacionar independência da Bahia à Conjuração Baiana? Pode, deve, porque esse espírito libertário continua na Bahia, tá? Agora é importante trazer os limites para que a gente não possa. Eu tenho muito medo, eu tenho muita preocupação com os conceitos. Muito medo que o aluno ele passe a utilizar conceitos de modo que não se encaixe, tá? Aqui surgiu o Brasil, aqui é brasilidade. Ainda está em construção. 2019, 2020, o processo continua. O que é ser brasileiro? É um tema que ainda permanece em uma discussão aberta, tá bom? Mas quando eu falo independência da Bahia, anualmente, como eu falei, há diversos eventos em Salvador, na Bahia, tá? Para lembrar esse 2 de julho de 1823. Eu peguei uma matéria, tá? Do G1 e trouxe 2 depoimentos. Eu selecionei 2 pessoas que vão trazer para a gente o significado desse 2 de julho. Veja aí a matéria desse ano, tá? Na Bahia, a independência do Brasil é comemorada em 2 de julho. E essa imagem bacana aí, né? Fazendo alusão. Até porque é bom lembrar também que esse 2 de julho também faz referência àqueles que lutaram, os índios também lutaram pela independência, tá? E os depoimentos? Eu peguei 2 depoimentos. Um de Sandro Teles, servidor público, 44 anos. E a pergunta foi feita: como você define a importância do 2 de julho de 1823 para a Bahia? E ele responde: 2 de julho, para mim, é importante porque é a única data do calendário nacional em que o povo é protagonista. O povo foi protagonista por expulsar os portugueses, por ter consolidado a independência do Brasil aqui na Bahia. E isso virou uma tradição. A tradição de você acompanhar o caboclo, olha a homenagem aí aos índios, tá? E a cabocla, você fazer esse percurso político de afirmação do poder popular. Por isso que eu acho que é uma das festas mais importantes do nosso calendário. Bom depoimento, tá? Uma boa síntese, claro, com alguns elementos que podemos refletir sobre a questão que ele fala aí, tá? Do único movimento, uma participação popular. A gente sabe que outros movimentos históricos também tiveram essa densidade popular, tá? E também pregavam a independência. Só lembrar da própria Conjuração Baiana. O segundo depoimento de Jamira Fernanda, estudante, 21 anos. A data em si é um marco muito grande na nossa história. A gente tem que comemorar, celebrar, valorizar todos os anos. Isso é muito importante. É o que nós somos. Faz parte das vivências que nós temos hoje em dia, das oportunidades que nós temos. Todo o contexto de Salvador, eu acho que existe antes e depois dessa data. Lembra que eu falei que há eventos históricos em que há a seleção daquele evento, daqueles eventos, que eles passam a ter um significado tão grande que não tem como falar da história do local sem citar. Há um antes e um depois, um divisor, um marco histórico. E é isso que Jamira Fernanda coloca em suas palavras. Professor, legal, né?
eu vou trabalhar agora um acontecimento do século XIX, trazendo um olhar no século XXI, trazendo olhares do século XXI. Isso é história, esse diálogo permanente entre presente e passado, passado, presente. Então, agora vamos mergulhar no século XIX, vamos entender o que foi, de fato, passo a passo, a independência da Bahia, esse cenário também do processo da independência do Brasil. Vamos lá! O contexto: independência do Brasil, tá? Que a gente começa a falar da independência do Brasil a partir da chegada da família real, 1808, em seguida a abertura dos portos, depois elevação do Brasil, categoria de Reino Unido, Portugal e Algarves. E claro, tá? A independência da Bahia se enquadra nesse cenário externo, na Revolução Liberal do Porto de 1820, também conhecida como Revolução Constitucionalista, que tinha como objetivo limitar o poder do rei. Um outro objetivo, né? Vamos colocar objetivos, tá? Que tinha como objetivos limitar o poder real, exigir a volta de Dom João, que não havia mais sentido ele estar aqui na colônia, porque o motivo pelo qual ele veio foi justamente a ascensão de Napoleão Bonaparte. Napoleão caiu em 1815. A queda de Napoleão em 1815 dava a entender que, olha, por que o rei está ali? Por que continua na colônia? Então, as cortes de Lisboa, tá, vai solicitar a volta de Dom João. Até aqui não teve problema. De volta. Dom João, a gente já estamos na categoria de reino, então de boa, vai ser mais um passo, quem sabe, para a nossa emancipação política, no caso do Brasil, tá? Porém, vai ter uma implicância em relação ao filho de Dom João, Dom Pedro, que também a corte ou as cortes vão exigir a volta de Dom Pedro. Isso vai gerar uma série de impasses. Qual foi a repercussão na Bahia quando Dom João volta para Portugal? Como eu falei, a primeira impressão foi, se ele voltou, o poder dele vai ser limitado, já estamos em uma fase avançada já nesse processo de independência, então isso até vem gerar algo bom. Porém, quando as cortes passam a exigir que o Brasil volte à condição de colônia, que Dom Pedro também retorne para Portugal, aí começa a tensão envolvendo aqueles que estão aqui defendendo o rompimento com Portugal e aqueles que estão aqui, mas que querem que o Brasil, que esse território fique submisso, fique justamente subordinado às cortes portuguesas. É nesse instante que você vai ter o impasse, envolvendo aqueles que estão aqui defendendo interesses locais, chamados de brasileiros, e aqueles que estão aqui, mas que têm um coração, bem ligado aí a Lisboa. Então, nesse momento, e Salvador tinha um grande número aí de portugueses, tá? Você tem justamente em novembro de 1821 soldados portugueses que saíram pelas ruas de Salvador atacando soldados brasileiros, e aqui mais uma vez aquela ideia de o que vem a ser brasileiro, o que vem a ser português. Português fica mais fácil de descrever. Aquele que tem aí o cordão umbilical aí, em Lisboa, aquele que tem um vínculo com a coroa, que quer que a coroa continue dominando esse território. Já aqueles que pregam algo contrário, o rompimento com a coroa, serão chamados de portugueses. Aliás, de brasileiros. Esses que querem rompimento justamente com os portugueses. Deu para entender, concurseiro? Então, se eu defendo a emancipação, se eu defendo a autonomia, se eu defendo o fim desse vínculo com a coroa portuguesa, serei chamado de brasileiro. Se eu quero a continuidade desse vínculo, serei chamado de português. Por que é tão difícil trazer essa concepção? Aqui mais no sentido de sentimento, de identidade. Porque justamente é um processo que ainda está em formatação. O Brasil surge em 1822. Definir agora quem é brasileiro e quem não é muito difícil. Eu creio que exista mais um sentimento regionalista. O que vem a ser um sentimento regionalista, professor? É quando você tem um embate entre baianos e pernambucanos. Há um sentimento muito forte, tá? Vou defender interesses locais. Eu também. Percebeu? E quando você tem,
a galera lá do Sudeste ou do Sul que vem defender. Não, a gente vai defender nossos interesses. Já os nordestinos que cuidem de seus interesses. Esse é um sentimento regionalista. Percebeu que a ideia de nação ainda é um problema? É tão tal que há esses preconceitos regionais. Então, eu gosto sempre de trazer isso para que vocês possam justamente ficarem, né, tranquilos em relação a isso. Tá bom? Vamos trazer agora esse panorama geral da independência, esse passo a passo. E você que solicitou, eu coloquei frases para que você, né, trouxe aí fragmentos de textos, para que você possa entender, depois fazer aquela leitura e não reclamar que soltava palavras-chave lá ou no material em PDF, tá bom? Então vamos lá. Os primeiros enfrentamentos se dão a partir de novembro de 1821, ou seja, antes da independência do Brasil, tá? 7 de setembro de 1822, já tem início impasses envolvendo aqueles que estão em Salvador pedindo rompimento com Portugal e aqueles que estão em Salvador querendo a continuidade. Eis aí portugueses versus brasileiros, tá? Então, em novembro de 1821, soldados portugueses saíram pelas ruas de Salvador, atacando soldados brasileiros num confronto corporal na Praça da Piedade. Aquela praça onde foram mortos os ícones da conjuração baiana, tá? Então, aí registrando-se mortos e feridos nesse acontecimento, tá? Então, aí você tem justamente essa situação. Lembrando que na Praça da Piedade houve enforcamento justamente, né, de João de Deus, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas. Olha, a história da independência do Brasil na Bahia começou a ganhar força no início de 1822, depois desse evento na Praça da Piedade. Você vai ter um outro acontecimento, tá? O desejo da Bahia de romper com a coroa, quando o rei de Portugal, Dom João VI, tirou o brasileiro Manuel Guimarães do comando de Salvador. Então, Manuel Guimarães comandava Salvador, ele sai e quem vai ficar no lugar dele é justamente o general português Madeira de Melo, tá? E é justamente com a chegada de Madeira de Melo que as tensões aumentam. E você tem justamente aqui um cenário desse acontecimento, desse fato histórico chamado Independência da Bahia. Vamos acompanhar agora esse passo a passo, tá? Então eu trouxe aí essa seleção de pequenos textos, esses fragmentos, para que você possa entender. Até porque na internet você vai encontrar textos, né, soltos. Eu juntei, fiz uma cronologia para facilitar a tua compreensão e você não ter nenhuma dificuldade. Mas a primeira grande dica é: estuda a independência da Bahia a partir desse sentido, tá? De tensão ou tensões envolvendo aqueles que estão aqui, mas não querem manter um vínculo com Portugal, esse vínculo de dependência, de subordinação. Esses serão chamados de brasileiros. Aqueles que moram em Salvador, mas querem que esse território fique submisso, fique ainda subordinado à coroa portuguesa. Esses são aqueles que vão defender interesses de Portugal. Esses portugueses vão entrar em choque com os brasileiros. Veja que na imagem eu coloquei justamente isso, tá? De um lado, portugueses, do outro lado, brasileiros, entre aspas, porque esse sentimento de brasilidade ainda está em construção. Nessa linha temporal, em 11 de fevereiro de 1822, chegou a notícia da nomeação do português Madeira de Melo como comandante das armas da província baiana, tá? Ele substituiria o brigadeiro Manuel Pedro, favorável aos brasileiros, tá? Então você tem Manuel Pedro, que era favorável aos brasileiros. No entanto, a partir de agora tem Madeira de Melo, que vai atender os interesses dos portugueses, tá? Então você tem justamente aí a missão de Madeira de Melo,
que era submeter o povo baiano às ordens de Portugal. E era tudo justamente que esses que pregavam rompimento com Portugal, esses não queriam, tá? Essa submissão, essa obediência às ordens portuguesas. Nesse momento que o conflito vai ganhar esse cenário tenso, porque se torna um conflito armado. As tropas portuguesas tomaram o quartel, atacaram casas e invadiram o Conselho da Lapa, onde alguns revoltosos tinham se refugiado. E é aqui que entra, para você perceber que foi um movimento que chegou aí ao radicalismo. Alguns revoltosos, insurretos, vão ocupar o convento da Lapa. Os portugueses vão entrar nesse convento, é quando surge a figura de Joana Angélica, A abadesa Joana Angélica. Há relatos que, olha, ela diz assim: vocês só irão entrar aqui no convento se passar por cima de mim, ou no caso, passar por cima do meu cadáver. É quando justamente tem a morte, Eles vão matar Joana Angélica no dia 19 de fevereiro de 1822. Ela foi morta com golpes de baionetas, Inclusive tem aí o local que ela está enterrada, restos mortais de Joana Angélica estão no convento da Lapa, em Salvador. Eis aí a imagem para você perceber esse túmulo em referência a ela que lutou, Teve coragem de enfrentar os portugueses e teve justamente essa memória, caso lembrada até hoje como uma das figuras, que temos que lembrar ao falar da independência da Bahia. Preciso lembrar também de Joana Angélica do convento da Lapa, Em maio de 1822 foi instituído o chamado Cumpra-se, que determinava que qualquer ordem vinda de Portugal só poderia ser cumprida com a aprovação prévia de Dom Pedro. Então, Dom Pedro agora estabelece o Cumpra-se. Nenhuma ordem portuguesa pode ser obedecida em Salvador, no Brasil, tendo que passar tudo pelas mãos de Dom Pedro. Então, já é justamente mais um afastamento de Dom Pedro em relação à coroa portuguesa, Os baianos foram às ruas para protestar e entraram em confronto com os soldados portugueses. Meses depois, em junho, a Câmara de Salvador tenta romper com a coroa portuguesa. O general Madeira de Melo coloca as tropas nas ruas e impede a sessão. 2 dias depois, em Santo Amaro, os vereadores declaram Dom Pedro o defensor perpétuo do Brasil independente, o que significa não reconhecer, não obedecer às ordens oriundas de Portugal. Amiguinhos, amiguinhas, estou aqui falando em junho de 1822, a independência do Brasil, a proclamação da independência. Essa proclamação só vem no dia 7 de setembro. Ou seja, meses antes, esses brasileiros em Salvador vão afirmar que, a partir de agora, iremos obedecer a Dom Pedro. Não iremos receber ordens de Portugal. Não iremos acatar a essas ordens. Ou seja, isso fica mais tenso. E esse general Madeira de Melo, de fato, ele era truculento, As tropas portuguesas percorriam as ruas, fazendo provocações, inspecionando as fortificações, desafiando as guarnições de maioria nacional. Na madrugada do dia 19, tiros foram disparados do Forte de São Pedro para onde acorreram as tropas portuguesas. Salvador então, se transforma numa praça de guerra e os confrontos violentos ocorreram nas Mercês, mais uma vez, na Praça da Piedade e no campo da
pólvora. Já no dia 25 de junho, nessa cronologia, nessa temporalidade, é a vez da vila de Cachoeira romper com a coroa portuguesa. Outras vilas seguem um exemplo. Cachoeira se torna quartel-general das tropas libertadoras. Porque praticamente Salvador se torna local dos portugueses. Então os portugueses vão sitiar Salvador. Por isso que muitos vão fugir para o recôncavo baiano. É justamente ali o local de resistência, tá? Então aí, lembrando, tropas brasileiras, comando de Manuel Pedro, ou seja, ele era próximo, tinha essa simpatia justamente por desenvolver um projeto afastado aí de Portugal. Já as tropas portuguesas, destacando aí, né, Madeira de Melo, tá? Restava tomar o forte de São Pedro. Madeira de Melo preparou-se para bombardear a fortificação, uma das poucas inteiramente em terra no centro da cidade. No dia seguinte, o forte rendeu-se, evitando-se o derramamento de sangue. O brigadeiro Manuel Pedro foi preso e enviado a Lisboa. Então, aquele que estava ao lado dos brasileiros, ele vai ser preso e enviado para Lisboa. Assim, a independência da Bahia, concurseiro, concurseira, eu preciso encaixar no contexto da independência do Brasil? Sim, porque em linhas gerais a relação não é boa mais com as cortes. Não é só a Bahia que se manifesta contra a coroa portuguesa, tá? Temos que lembrar que outros territórios também, outras áreas do Brasil também vão protestar essa relação ainda de jugo entre Portugal e o Brasil, tá? Enquanto isso, no Rio de Janeiro, o príncipe regente aproximava-se, porque, como eu falei, não tem como trabalhar a independência da Bahia sem situar você nesse contexto geral, tá? Então, no Rio de Janeiro, o príncipe regente, Dom Pedro I, aproximava-se cada vez mais dos brasileiros, aqueles que queriam um rompimento com Portugal, tá? E você tem justamente a demissão de todos os portugueses que faziam parte de seu conselho de ministros, tá? E formou um novo conselho formado somente por brasileiros. Em junho de 22, Dom Pedro resolveu compor uma Assembleia Constituinte, vem aí a Constituição otorgada de 1824, essa Assembleia que tinha como objetivo formar um conjunto de leis básicas a serem aplicadas em todo o território nacional. O projeto ele não vai aceitar o de 23 e vem impor o de 24, tá? Diante desses fatos, os deputados baianos nas Cortes de Lisboa, que é o parlamento aí, né, português, consultaram por carta os seus distritos para saber qual deveria ser a relação da Bahia com a metrópole. As vilas de Cachoeira, Santa Amaro e São Francisco do Conde manifestaram-se favoráveis que a província ficasse submetida à regência de Dom Pedro. Então aqui, concurseiro, mais um acontecimento, mas outro indício que aqueles que estão em Salvador defendem que o Brasil deve agora ter um líder, deve ter agora um governante que é Dom Pedro I. Então tem essa consulta e esses locais decidem que a partir de agora vamos obedecer às ordens de Dom Pedro I, não mais de Portugal. Captou que a independência da Bahia é mais esse enfrentamento em relação aos portugueses. Olha Portugal, aqui a gente não queremos mais te obedecer, não queremos mais seguir as tuas ordens. A partir de agora vamos ter um líder, um governante, e ele é Dom Pedro. Em síntese, esse é o objetivo da independência da Bahia, tá? Em obediência aí ao novo governante Dom Pedro, tá bom? Então, afrontado o comandante Madeira de Melo, porque depois que houve essas decisões, as vilas de Cachoeira, Santa Amaro e São Francisco do Conde manifestam-se favoráveis, né, a que a província ficasse submetida ou submissa aí, ou pelo menos, tá, obedecessem aí às ordens de Dom Pedro. Isso fez com que Madeira de Melo, tá, não gostasse disso,
tá? Mandou aí uma escuna militar para a Cachoeira, que fica a 120 quilômetros de Salvador. Os brasileiros reagiram e no dia 25 de junho de 22, Cachoeira proclamou que ficaria ao lado de Dom Pedro, tá? E contra a coroa portuguesa. Então, em linhas gerais, quando eu falo independência da Bahia, veja que resumão, tá? Os principais acontecimentos. A princípio, derrota dos brasileiros, tá? Que vão recuar para o recôncavo baiano, o reduto da defesa da resistência da independência da Bahia, tá? Esses acontecimentos foram comunicados ao príncipe regente Dom Pedro I, que passa agora a interferir nessa luta local. Então, até nesse momento, o enfrentamento daqueles que não desejavam mais seguir as ordens de Portugal, tá? Esses brasileiros que lutavam contra os portugueses na Bahia. E agora Dom Pedro vai interferir. Vem agora uma ajuda muito especial e decisiva para a independência da Bahia. Então, Dom Pedro, tá, sabe dessa informação e, claro, vamos ter aqui também o reforço nos dois lados, tá? Porque Portugal enviou 750 soldados para a manutenção da ordem da Bahia. E esses reforços chegaram em agosto, tá? Na Bahia. Então, agosto, setembro, 7 de setembro, você tem a independência do Brasil. E, claro, uma resistência vai existir. Os portugueses, muitos, não vão aceitar Dom Pedro como governante, não vão aceitar esse rompimento com Portugal. E é justamente locais como a Bahia, Sergipe, Pará, que teremos esse enfrentamento. Claro que a gente não vai mergulhar agora, tá? Na situação do Sergipe ou do Pará. Vamos analisar aqui, estamos analisando a questão da Bahia. Então, com a proclamação da independência do Brasil, a tensão aumenta ou diminui? Aumenta, porque agora que você vai ter maiores enfrentamentos, tá? Então, o cenário geral é esse: brasileiros versus portugueses, tá? Então, você tem um foco de resistência. Salvador se transformando, então, nesse foco de resistência à emancipação do Brasil, o cerco à cidade de Salvador, destacando aí Madeira de Melo, tá? Que solicita ajuda a Portugal, e no seu desembarque foi impedido, então, em Salvador, tá? Você tem justamente tropas reais que chegam para reforçar, para combater aí essas tropas portuguesas. No entanto, há problemas em relação justamente ao desembarque nesse local e teremos aqui um acontecimento que marca também a história da independência da Bahia, que é justamente esse impedimento do desembarque em Salvador. Então, muitos vão ter que aportar em Maceió, tá? Alagoas, e a partir daí vão ter que ir por terra até Salvador. Ocorreu uma batalha, tá? Na verdade, batalhas, como as batalhas de Cabrito, tá? Pirajá, e o bloqueio marítimo de Salvador. Mas eu vou destacar, então, a batalha aí, né, de Pirajá, que é uma das mais lembradas, tá? Batalhas no processo da independência da Bahia, tá bom? Então, a intervenção de Dom Pedro I foi importante, apesar de ter esse problema, uma vez que Salvador estava já, né, cercada, já estava dominada pelos portugueses, que não desejavam que Dom Pedro se tornasse governante e que rompesse laços com Portugal. Agora, lembrar, não são todos os portugueses, até porque o próprio Dom Pedro, ele é um português, tá? Mas são aqueles que desejam rompimento com a coroa portuguesa, tá? Aqueles portugueses que passaram a ter um sentimento de pertencimento e passam agora a não desejar mais interferência das cortes portuguesas, tá? É interessante destacar aí que nessa intervenção de Dom Pedro I, o objetivo dessa intervenção era encerrar a resistência. Houve envio, então, do general Pedro Labutu, tá? Em outubro. Tropas são reforçadas, essas tropas que vão lutar contra as tropas portuguesas, tá? A interdição aos acessos a Salvador. Então, essa interdição é justamente o cerco que é colocado, é feito em Salvador pelos portugueses. Então, para tomar
Salvador vai ter que montar uma estratégia que é justamente isso que gera culminância. O que representa o 2 de julho? Quando Salvador, que estava cerceada, Salvador, que estava justamente interditada, passa agora, no caso, os portugueses que dominavam Salvador, esses portugueses serão expulsos. E isso ocorre no dia 2 de julho. O 2 de julho é justamente a culminância desse evento. Essa luta inicial, a gente não aceita mais ordens de Portugal. Depois esse enfrentamento direto. Em seguida, Salvador fica cerceada, controlada pelos portugueses. Com a expulsão desses portugueses, no dia 2 de julho, você tem essa lembrança que ocorre até hoje, tá? Destacar a participação de Maria Quitéria. Eis aí a imagem de Maria Quitéria, tá? Conhecida por lutar vestida de homem, né, para ajudar o exército a expulsar as tropas portuguesas da Bahia. Maria Quitéria é justamente um dos destaques da história de lutas, tá? Ela conseguiu sair de casa escondida do pai viúvo e usando a farda aí, né, que pegou do cunhado. Maria Quitéria alistou-se no exército libertador de Cachoeira. Em fevereiro de 22, atacou uma trincheira inimiga no local onde hoje é o bairro de Itapuã, em Salvador, tá? Teve atuações destacadas também na Batalha do Canal do Funil, que separa a ilha de Itaparica do continente. Então, aí a importância de Maria Quitéria, considerada heroína da independência da Bahia, ou seja, ela enfrentou aí as tropas portuguesas, se alistando e combatendo as tropas portuguesas. Na imagem, você pode verificar justamente a igreja, né, matriz do Santíssimo Sacramento de Santana, que está localizado no bairro de Nazaré, e os restos mortais de Maria Quitéria estão justamente no rosário da igreja matriz, tá? Estão justamente nesse local. De acordo com o registro da paróquia, Maria Quitéria foi sepultada no local em 21 de agosto de 1853, aos 56 anos. Ela morreu após ser vítima de uma inflamação no fígado. Agora, além de Maria Quitéria, é importante lembrar também de Maria Felipa, tá? Outra lutadora baiana, negra, natural. E você tem Itaparica, tá? Era natural da ilha de Itaparica, tá? Então aí você tem Maria Felipa, que comandou cerca de 40 mulheres na luta pela independência do Brasil na Bahia, tá? Segundo relatos, porque há fontes escassas, tá? Você tem essas histórias trazidas mais pela oralidade. Então, Maria Felipa, segundo relatos históricos, o grupo liderado, tá, por ela foi responsável por queimar 42 embarcações portuguesas. Há um episódio que também faz parte dessa oralidade, diante da escassez de fontes, tá? É um episódio interessante, tá? Um episódio lendário da surra de Cansanção, que aqui conhecemos como urtiga, tá? Você sabe como urtiga coça. Então, vegetal que provoca urtiga, de sensação de queimadura ao toque com a pele. Então, Maria Filipa teria dado em homens portugueses, teria dado uma surra. Primeiro, seduz, tá? Esses homens portugueses, e em seguida dá essa surra de urtiga, tá bom? Pouco conhecida na história oficial, Maria Filipa também em destaque nas lutas pela independência da Bahia. E aqui reuni as três, tá? Maria Quitéria, Maria Filipa e Joana Angélica, que se destacaram no século XIX nas lutas para vencer as tropas portuguesas. E aí lembrar mais uma vez, né, essa história que eu contei agora há pouco, essa tática da sedução, que também foi usada por moradores de Salbara, tá? Região que na época pertencia a Santa Amaro da Purificação. Essas mulheres se fantasiavam, né, para assustar os soldados portugueses e assim podiam levar comida para os maridos nos locais escondidos, tá? Onde esses se alojavam. Por conta disso, ficaram conhecidas como caretas do Mingau. Olha só, mais uma história interessante envolvendo a independência da Bahia. Aqui eu trouxe muitos detalhes, tá? Você não vai encontrar tão facilmente. Reuni aqui tudo. Olha, o que o IBFC pode trabalhar em relação à independência está aqui,
Fica tranquilo, tá? Acontecimentos decisivos, reta final da independência da Bahia, a Batalha de Pirajá, como eu falei, né? Bairro de Salvador, no dia 8 de novembro de 1822. Foi uma batalha muito dura e violenta. Houve agora o recuo daquele que liderava os portugueses, Madeira de Melo. Nova frota brasileira chega em maio de 22, o inglês Lord Cochrane, tá? E a rendição das tropas portuguesas. Finalmente, 2 de julho de 1823, Madeira de Melo foi derrotado, mas sem se render formalmente, tá? Embarcou com o que restava de suas tropas e voltou para Portugal. E essa data é a data magna, 2 de julho de 1823. As tropas brasileiras entraram em Salvador. Houve derrota daqueles que queriam que o Brasil continuasse subordinado às ordens portuguesas. Esse 2 de julho é isso, concurseiro. Veja que eu fui pausado, trouxe detalhes que você não vai encontrar facilmente por aí não, viu? Só aqui, essa aula é exclusiva para você da plataforma. Eu mastiguei e eu trouxe fragmentos de textos, como muitos estavam pedindo, para você ler. E depois eu vou montar um gráficozinho bacana, naquela revisão bacana, para você ficar tranquilo, tá bom? Aquele mapa mental. Vamos ter muitas frentes de revisão. Fica tranquilo, a gente vai responder muitas questões ainda, tá? Alguns destaques também que eu até vi como curiosidades, tá? Os vaqueiros da cidade de Pedrão, comandados pelo padre Breiner, tá? Que ficaram conhecidos pela bravura. Armas de caça da Caatinga se transformaram em arma de guerra. Então, destacar aí os vaqueiros, tá, da cidade de Pedrão, que também teve participação na independência. Na ilha de Itaparica, a defesa foi feita por pescadores e marisqueiras, tá, armados de facões e garrunchas. Aí você tem destaque aí para Maria Filipa, como citei, e aí os livros, tá, que eu utilizei para elaborar essa aula, para você ter toda a tranquilidade para estudar para a prova da PM Bahia. Você vai ter segurança, porque aqui a gente tem fontes fidedignas, tá? Sérias, para você chegar lá na prova e se dar muito bem. Assim encerramos a aula Independência da Bahia. Em resumo, brasileiros contra portugueses. Brasileiros residentes em Salvador, que não desejavam mais continuar respeitando ou seguir as ordens oriundas de Lisboa. Foi um processo que começa justamente ali em 1821, no finalzinho de 1821, e segue até o 2 de julho de 1823. Encerramos aqui essa missão. Vem aí mais história da Bahia. Não para! Vem aí a revolta dos malês. Concurseiro disciplinado será aprovado.